Eu cresci valorizando muito a natureza. Se eu ia para o mato pescar ou para as montanhas, a tranquilidade que essas experiências traziam eram incomparáveis. Alguns eram até etéreos. Eu podia sentir a mãe natureza vivendo e respirando, sempre garantindo que eu tivesse tudo o que precisava enquanto pisava em seus ricos terrenos. No ano passado, comprei uma cabana nas montanhas. Sempre gostei de me desconectar da cidade no inverno frio e ir para algum lugar que parecia mágico. Essa cabana trazia a sensação de estar em algum lugar do tipo. A excitação tomou conta de mim quando pensei que finalmente tinha meu próprio lugar nas montanhas nevadas. Longe da cidade, longe do trabalho e de pessoas que fazem tanto barulho que às vezes eu só preciso de um fôlego. Portanto, a aquisição da cabana de madeira não poderia ter vindo em uma melhor hora. Com a minha cabeça quase explodindo e minha mente embaçada com as coisas mais chatas e as tarefas mais mundanas possíveis no trabalho, eu mal podia esperar alguns dias para recarregar minhas energias. Com ninguém menos que meu parceiro de confiança, meu companheiro ousado e meu melhor amigo, o setter irlandês Blaze, que acabara de completar 6 anos. Decidi arrumar todas as coisas necessárias e partir. Eu dirigi por quase 3 horas. As árvores pendiam pesadas de neve e os flocos caíam lentamente no chão. Me senti em um conto de fadas. Uma vastidão de branco que conquistou toda a velha terra por quilômetros e quilômetros diante de meus olhos. Parei o carro em algum lugar ao longo do caminho para pegar água fresca de uma nascente que corria pela floresta congelada. A vista era um espetáculo e eu não pude deixar de beber. Estava tão frio que senti meu peito virar gelo. No entanto, era tão refrescante. Então, eu levei alguns galões comigo para a cabine para que Blaze e eu não ficássemos desidratados. Cheguei à cabana à tarde. A temperatura começou a cair à medida que o anoitecer se aproximava. Eu tinha talvez 2 horas no máximo de luz do dia. Estacionei o carro, levei os suprimentos e comida para dentro. Liguei o gerador, peguei um pouco de lenha e joguei na lareira. Derramei um pouco de gasolina e a chama engoliu as toras. Depois disso, comecei a remover a neve da varanda da frente e ao redor da casa. Também levei meu rifle de caça, porque achei que um ensopado de coelho não faria mal a ninguém. Eu sempre gostei, e Blaze também. O tempo passou rápido o suficiente, e depois de terminar todas as tarefas, chegou a hora de entrar e fazer alguma comida. Eu tinha um pouco de comida de cachorro enlatada para Blaze, e quando eu senti meu estômago roncando, a imagem de dar água na boca de salsicha e ovos na torrada me veio à mente. Acendi algumas velas para deixar o ambiente mais agradável. Também acendi um lampião e tudo parecia perfeito. A noite caiu sobre a cabana isolada, e os ventos de inverno uivaram lá fora sobre o manto infinito de neve. Sombras dançavam nas paredes como diabinhos. A madeira crepiante cantou sua canção, trazendo paz à minha mente cansada. A cabana parecia um presente de Deus. Eu não tinha televisão para me distrair e não checava a internet. Eu só mantive meu celular comigo como medida de precaução, porque acidentes poderiam ter acontecido. Mesmo que a recepção tenha sido muito ruim, ainda permitia ligar para o 911. Depois de terminar de comer, saboreei uma cerveja e um livro. Adormeci em um instante, puf, simples assim. O ar fresco tem esse efeito em mim desde que eu era criança. O livro caiu do meu colo e bateu no chão. Eu instantaneamente acordei e vi Blaze olhando para a porta. Ele ficou parado, rosnando levemente. "O que foi, garoto?" Eu perguntei. Eu podia ver que ele estava tremendo tanto de raiva quanto de medo. Ele começou a latir nervosamente. Eu nunca tinha visto assim antes. Do lado de fora, nos ventos uivantes do inverno, ouvi algum tipo de som estático combinado com um som borbulhante. Era como se alguém estivesse passando por uma TV quebrada, onde um canal era apenas estática e irritante e o próximo eram monstros indescritíveis em fúria. Olhei para fora e não vi nada. Então peguei meu rifle
e quis abrir a porta e conferir pessoalmente. No entanto, Blaze não me deixou fazer isso. Em vez disso, ele parou diante da porta, latindo para mim dessa vez. O que quer que vagasse lá fora, Blaze achou necessário me avisar que se eu fosse lá, teria encontrado apenas a morte. Que diabos é essa coisa lá fora? Caramba! Eu sussurrei para mim mesmo. Olhei para fora da janela novamente e pensei ter visto uma figura sombria olhando para a cabana. Ele olhou para trás e depois sumiu de vista. Blaze latiu tão alto quanto seus pulmões podiam aguentar. Blaze, vem aqui, garoto. Vem aqui agora. Eu o chamei. O único ponto fraco foi a janela. Se o que quer que estivesse do lado de fora quisesse pular como uma fera, eu diria vá em frente. Eu teria colocado 2 balas entre seus olhos em segundos. Blaze provavelmente teria comido tudo em uma grande e gorda refeição. Os sons estáticos e borbulhantes nunca cessaram, embora a criatura tivesse desaparecido. Verifiquei novamente a janela. Nada. Só ouvi aqueles malditos sons. Depois de um tempo, uma grande batida veio da porta. E então, veio de novo, repetidamente. A porta tremeu, e eu preparei minha arma para atirar. Se aquela porta tivesse caído, a morte do que quer que estivesse do outro lado teria sido rápida. E aí, cara? Abre a porta. Essas coisas aqui fora vão me matar. Por favor. Disse a voz de um homem assustado. E ele continuou batendo na porta como se sua vida dependesse disso. E dependia. Se eu não agisse rápido, o pobre homem teria sido estraçalhado até a morte por quaisquer bestas que estavam a vagar pelaquela velha montanha. Aguenta aí. Estou indo, gritei. Eu tinha que ajudar aquele pobre homem. Ele provavelmente estava perdido, assustado, sozinho e desidratado. Blaze pulou na frente da porta. Ele latiu para mim novamente, me empurrando para trás. Algo estava errado se Blaze fez isso. Vamos, cara, apenas abra logo a maldita porta, ok? Ele bateu novamente. Blaze continuou latindo violentamente. Desculpe, chefe, não vai rolar. Eu respondi, entendendo que isso era outra coisa, não um homem. Eu confiava em Blaze mais do que em mim mesmo. Ele era um cão corajoso e inteligente, um verdadeiro amigo e companheiro. A besta uivou, e eu ouvi sua voz mudando enquanto ela se afogava. Ele tossiu, cuspiu, e eu pensei que estava se asfixiando. Querido, você pode, por favor, abrir para a mamãe? Eu tenho um presente para você. Levei tanto tempo para encontrá-lo e eu quero dar a você. A voz da minha mãe disse. Mas o quê? Eu disse, quase derrubando o rifle das minhas mãos. Minha mãe morreu quando era apenas uma criança. E exceto por seu sorriso caloroso, sua voz era a única coisa que eu lembrava sobre ela. Então, ruídos de pancadas vieram da casa como se o número de criaturas do lado de fora tivesse crescido exponencialmente. Eu tinha ido lá esperando encontrar o paraíso na solidão, mas acabou que o inferno congelou naquele exato lugar. Nada natural deste mundo poderia ter feito aqueles barulhos. E então, imitar a voz da minha falecida mãe. Novamente eu verifico a situação lá fora. As criaturas sombrias tinham crescido em número. Eu contei 12 deles. 6 apenas ficaram imóveis, enquanto os outros 6 rosnavam e uivavam na calada da noite. Vi um deles se aproximando da janela e dei alguns passos para trás. Ele colou seus olhos mortos na janela. Não tinha nariz, apenas 2 pequenos orifícios. Sua boca era uma linha reta horizontal. Ele abriu sua boca e chupou a janela. Ao fazer isso, revelou pequenas fileiras de dentes afiados. Por que você não abre a porta para o seu querido avô? Está frio aqui fora, netinho. A criatura rosnou. Vovô também morreu quando era apenas uma criança, após a morte da minha mãe. Ele teve um ataque cardíaco porque não conseguia lidar com a morte dela. Eu apenas olhei para ele enquanto imitava a voz do meu avô. Não sei como diabos ele conhecia a voz da minha mãe ou do meu avô,
mas aconteceu. Talvez tenha lido minha mente e navegado minhas memórias. Talvez, ao fazer isso, extraiu as vozes da minha cabeça. Inferno. Isso parecia uma loucura para mim, mas o que eu tinha testemunhado não poderia ter sido possível. E só de ver aquela loucura, todos os cenários em que pensei poderiam ser prováveis. O vidro começou a rachar sob a pressão do rosto da criatura, mas felizmente eu havia estacionado o jipe bem na frente da casa, para que eu pudesse ter corrido para ele. As batidas por toda a casa se intensificaram, e eu senti a pressão da morte arranhando meu coração. A janela cederia em breve, então eu disse pro inferno com isso. Em vez disso, apontei o rifle direto para a feiura e puxei o gatilho. Ele explodiu sua cabeça em milhões de pedaços, e tudo parou. Blaze, nós vamos ter que correr, amigo. Eu disse, torcendo para que nós dois escapássemos dessa loucura. Peguei um pedaço de madeira em chamas da lareira com uma mão e arrombei a porta com a outra. As criaturas sombrias tinham até crescido em número, talvez 20 ou 30 deles. Blaze latiu espumando pela boca. William! 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 Uma voz rouca disse. Era estranho para mim, não parecido com ninguém que eu conhecia. Eu me virei e os vi todos reunidos em um rebanho, esperando para atacar. Fiquem para trás! Eu disse, ameaçando-os com a lenha incendiada. Eles silvaram e recuaram coletivamente. Eu joguei a madeira neles e eles se espalharam em um instante. Abri a porta do carro para Blaze entrar e ele imediatamente pulou no banco do passageiro. Um par de garras agarrou meu tornozelo debaixo do jipe e me puxou. Isso me fez cair e eu vi a abominação subindo na minha perna. Acertei na cabeça com a coronha do rifle. Então, quando ele sibilou com sua boca horrível, coloquei o cano nele e atirei. Seu cérebro estourou na lateral do meu carro. Eu forcei a chave na ignição e o carro ganhou vida. Blaze estava agitado e assustado. Dei um tapinha na cabeça dele e disse que tudo ficaria bem. Apertei o pedal até o metal e passei por cima daquelas criaturas sentindo seus crânios racharem sob as rodas. Algumas horas depois, eu estava de volta ao meu apartamento com o Blaze. Era silencioso. Talvez a cidade não fosse tão ruim assim. Isso aconteceu no ano passado. Algumas semanas após o incidente, recebi uma mensagem anônima dizendo: Olá, William. Você precisa voltar para a cabana. Há assuntos urgentes sobre os quais precisamos falar com você. Eu sou um dos seus vizinhos. Atenciosamente, Thomas. Lembro de me ter visto algumas casas no meu caminho até lá, mas não pensei em parar. Além disso, o ex-proprietário havia desaparecido ao ar. Eu não voltei ainda. Talvez algum dia. No futuro. Desde criança, todos me diziam que eu parecia ser uma princesa, como uma boneca Barbie. Eles me disseram que eu poderia ter tudo o que sempre quis com base apenas na minha aparência. Consegui papéis em vários comerciais quando estava na escola primária e foi aí que comecei a ser notado por agências de modelos e afins. Meus pais apoiaram muito minha paixão por querer me tornar uma modelo de moda. Sempre adorei o brilho, as luzes e a passarela. As salvas de aplausos e flashes de câmera quando ganhei concursos de beleza. Claro, parecia tão fácil quando eu era apenas uma criança, porque eu achava que o único trabalho que as modelos estavam fazendo era apenas ter uma boa e radiante presença de palco. Ah, e claro, elas tinham que ser lindas. Eu sei, a beleza está nos olhos de quem vê e a indústria mudou muito nos últimos anos. Tornou-se mais inclusiva. É muito bom ver certos grupos de pessoas tendo a chance de seguir seus sonhos. Devo dar apoio a isso. Igualdade para todos não deve ser mais considerado um assunto tabu. Mas por outro lado, vivemos em um mundo dividido onde alguns querem evoluir e outros querem ficar presos na Idade Média. Na minha adolescência era mais fácil. Ganhei todos os concursos de beleza. Fui a rainha do baile e isso me rendeu muito reconhecimento. Mas como você pode imaginar, muitos haters também. Haters e pervertidos. Em todas as minhas redes sociais recebia mensagens de ódio,
dizendo que eu deveria desistir, que não sou boa o suficiente, todas essas besteiras. Fui abordado online por todos os tipos de pervertidos, alguns deles com idade suficiente para serem meu bisavô. Eles me enviavam mensagens depravadas e fotos nojentas. Degenerados doentes de merda. Quando completei 18 anos, assinei meu primeiro contrato profissional e aprendi o que tinha que fazer para acompanhar a competição. Se eu quisesse ser a melhor, eu tinha que fazer sacrifícios. E sacrifícios eu fiz muitos. Tanto mais que perdi a noção de quem eu realmente era. O verdadeiro eu não estava mais lá. Era apenas uma memória distante, um momento perdido no tempo. Uma faísca subindo de uma fogueira e sendo engolida inteira pela escuridão cruel da noite. À medida que eu cresci, senti meu corpo mudar. Minhas características, meu peso e minha altura mudaram, e eu tive que tomar cuidado com a quantidade de água que eu bebia, quais alimentos eu comia, quais produtos de beleza eu usava e o quanto eu dormia. Essas coisas me fizeram continuar e me ajudaram a me tornar a melhor versão de mim mesma, assim como nas revistas e como eu via naqueles canais de TV de moda. Ponha em cima disso tudo uma personalidade forte e uma presença de palco requintada, e eu tinha de tudo. O mundo estava aos meus pés. Então, tudo começou a mudar. Eu me olhei no espelho uma manhã e pensei que meu nariz era anormalmente longo, e comecei a me odiar por isso. Eu achava que era perfeita e não entendia o que estava acontecendo. Minha mente clicou, de repente sim. Eu estava tendo um colapso mental. Comecei a chorar, rios de lágrimas escorrendo pelo meu rosto. As linhas brancas que deixaram no meu rosto eram um lembrete do fato de que a perfeição não existe. Nós nem sabemos o que é perfeição, pois nunca vimos nada perfeito em nossas vidas, e provavelmente nunca veremos. Liguei para minha agente e disse para ela encontrar o melhor cirurgião plástico do país, pois eu queria mudar o meu nariz. Eu estava chorando e ela me disse que ia ficar tudo bem, que eu estava passando por um momento difícil. Ela me perguntou o que havia acontecido e eu disse a ela que o nariz era muito comprido e muito feio e que eu odiava. Eu queria fazer uma cirurgia para ficar linda de novo. Alguns dias depois fui fazer a rinoplastia e depois de um mês de cicatrização pós-operatória, me senti ótima quando olhei para o meu nariz. Era pequeno e bonito e complementava todas as minhas outras características faciais. Na manhã seguinte, enquanto eu estava no chuveiro, olhei para as minhas pernas e elas pareciam desproporcionais, em comparação com o resto do meu corpo. Minhas coxas pareciam gordas, como se um grande pedaço de carne gordurosa estivesse preso a elas. E eu nem tinha notado até agora. Comecei a soluçar incontrolavelmente e bati minha cabeça contra a parede em um ataque de raiva. Por que não posso ser perfeita? Eu gritei quando me agachei na cabine do chuveiro. Porque você precisa de mais. Você precisa de mais cortes para ser perfeita. Você precisa remover cada imperfeição, cada pequena protuberância em sua pele. Você precisa de mais cortes, uma voz respondeu. Perguntei quem era e ouvi um arranhão agudo que parecia vir do espelho. Saí do chuveiro e a voz me disse para me aproximar do espelho. Eu sou você daqui a 50 anos se não fizer mais cirurgias. Você gosta do que você se tornará? Você gosta do que vê? A mulher me perguntou. Ela era repugnantemente feia, assustadora de olhar. Seu rosto enrugado parecia horrível e seus lábios mostravam sinais de implantes. Senti o vômito subindo no fundo da minha garganta e dei um soco no espelho. Ele se quebrou em milhares de pedacinhos e eu senti um deles cortando minha mão ao cair no chão do banheiro. Espelhos podem ser quebrados, mas eu ainda estou aqui. Só sairei quando você estiver perfeita, disse ela. Eu estava com medo. Não sabia se estava alucinando, se era real. Uma sensação de pavor tomou conta de mim e tive que chamar minha agente novamente. Depois que expliquei o que aconteceu, ela mandou um médico que me deu pílulas para me acalmar e ajudou a enfaixar minha mão. Eu nem conseguia mais sentir a dor.
só pensava em como minhas coxas eram feias e que eu precisava de outra cirurgia para remover a gordura. 2 semanas depois, fiz a lipoaspiração nas pernas. Perdi alguns trabalhos novamente e as pessoas começaram a me ligar perguntando se eu estava bem. Felizmente, o processo de cura levou apenas 14 dias e eu estava novinha em folha. Voltei às passarelas. A confiança voltou a crescer. Eu estava me sentindo muito bem comigo mesma. Mas aquele show veio. O show onde eu vi a mulher enrugada parada na plateia, rindo, zombando de mim. Ela estava beliscando suas bochechas e fazendo caretas estúpidas a mim. Comecei a chorar e caí de joelhos no palco. Ouvi todo mundo murmurando. Até vi algumas pessoas da plateia rindo de mim, zombando de mim também, me dando olhares perplexos, como se fossem guiados pela mulher enrugada. Saí do palco e fui direto para o banheiro, onde joguei água fria no meu rosto. Eu vi a maquiagem e delineador escorrendo pelo meu rosto e eu precisava de algumas pílulas para me acalmar. Ofegante, assustada e sozinha, tive que me olhar no espelho novamente. Olhei para as minhas maçãs do rosto e elas pareciam estranhas. Não gostei delas. Eu não gostava de mim. Eu era feia de novo. Soltei outro grito e voltei para casa. A casa estava cheia do meu medo e pensamentos negativos flutuavam no ar. Bebi meia garrafa de uísque e chorei até dormir. Acordei suando e olhei para o teto. A mulher enrugada girou a cabeça de forma não natural e eu senti seu pescoço estalar enquanto ela fazia isso. Ela me perguntou quando eu iria mudar minhas maçãs do rosto e eu respondi bêbado pra caramba que irei fazer isso na próxima semana. Então ela se arrastou no teto e saiu do quarto. Na próxima semana eu estava de volta ao consultório do cirurgião para outra rinoplastia. Eu tinha que fazer isso. Talvez assim a mulher enrugada me deixasse em paz. Eu odiava estar sempre tão assustada sabendo que ela poderia aparecer a qualquer momento e me dizer que eu precisava de outro bisturi se encontrando com a minha pele. As cicatrizes do lado de fora podem ser cicatrizadas, mas as de dentro permaneceram para sempre. Terminando o procedimento, eu senti que estava tudo bem, que tudo ficaria bem. Mesmo depois que o carro me atingiu na calçada, mesmo depois que o motorista, uma mulher que sempre vinha em segundo lugar nos concursos de beleza, gritou: "Eu sabia que você estava trapaceando. É assim que você está sempre ganhando. Você tem cirurgias após cirurgias e implantes para tentar parecer uma boneca, enquanto o resto de nós teve que trabalhar com o que conseguimos." Ela saiu com pressa e foi aí que eu apaguei. Acordei na sala de cirurgia e não conseguia me mexer. Eu estava toda envolta em bandagens, como uma múmia em um túmulo. A enfermeira me disse que eu tinha vários ossos quebrados e que nunca mais poderia andar. Eu estava presa a uma cadeira de rodas pelo resto da vida. Comecei a gritar e sentir a dor percorrendo todo o meu corpo. A enfermeira me disse que a mulher que me atropelou colidiu com uma ponte enquanto a polícia estava atrás dela. Ela morreu no local. Eu apaguei novamente. Mas por uma fração de segundos antes de desmaiar, eu vi a mulher enrugada. "Oh, agora você está linda, realmente linda. Olhe para você, perfeição absoluta. Eu não sou mais necessária aqui," ela disse enquanto sua aparência mudava. Ela parecia ter revertido a idade até o ponto em que ela se parecia exatamente comigo. Ela estava linda agora, tão bonita quanto eu era antes do acidente que tirou tudo de mim. Isso foi há alguns anos. Tive que aprender a viver novamente. Foi um desafio, para dizer o mínimo. Incontáveis horas de terapia física e mental me ajudaram a superar. Mesmo que eu nunca seja a mesma, ainda me acho bonita. Bonita de uma forma diferente. Na segunda-feira terei meu primeiro concurso de beleza em anos. Eu me sinto animada com isso. Eu não precisava ser perfeita. Afinal, somos todos bonitos. Não importa como.
Deixa eu compartilhar com você uma lembrança da minha infância. Isso foi lá por 2002, quando eu ainda era filho único e vivia em uma casa de 3 cômodos com meus pais. Nessa época, eles trabalhavam muito e por isso eu passava boa parte da semana na casa dos meus avós, com pouco ou quase nada para fazer. Lembro de ficar a tarde toda lendo livros que eu retirava na biblioteca e brincando com meus bonecos do Power Rangers. Daqueles que tu aperta nas costas e ele troca de cabeça. Quando começava a escurecer, era a hora do banho, e na saída sempre tinha um prato de miojo com salsicha frita preparado pela minha avó, que eu levava pro sofá da sala para comer em frente à TV. Depois disso, geralmente, era hora de dormir, mas nem sempre. Se eu tivesse sorte, encontrava meu avô na área externa, próximo à cozinha, ouvindo rádio e fumando um cigarro enrolado. Eu me sentava ao lado dele e ficava em silêncio, ouvindo o que ele ouvia. Lembro do cheiro da fumaça e do som precário das ondas AM, da expressão de curiosidade no rosto dele sempre que o locutor passava a notícia de algum ocorrido nas pequenas cidades dos arredores, e de como ele fechava os olhos para ouvir a música que começava a tocar. Na época, eu nem imaginava que um dia eu iria sentir tanta falta desses momentos. A artrite só iria atacar suas mãos daqui a alguns anos, e em 2002, seus dedos ainda corriam rápidos pelo botão que trocava as estações. É engraçado, mas acho que nunca ouvi uma música do início ao fim ao lado dele, tirando aquela que falava da árvore de ouro. Mas mesmo assim eu ainda conhecia bem a faca prateada do Gildo de Freitas, o telefone mudo do trio Parada Dura e aquela tal de Castelhana. Hoje eu conheço as letras de cor e tenho todas as músicas que consigo encontrar em uma playlist no Spotify, que coloco pra tocar de vez em quando, embora ultimamente tenha ouvido ela quase sem parar. Mas aquela música sobre a árvore de ouro eu só ouvi tocar uma vez. Lembro que foi no verão que o rádio do meu avô sintonizou naquela rádio pela primeira vez. A noite estava bem abafada, e mesmo tendo recém saído do banho, eu já sentia calor quando me sentei na cadeira de praia ao lado do rádio. As estações iam sendo trocadas em seu ritmo habitual, até que a voz de um locutor chegou trazendo uma notícia. Veículos da mídia internacional noticiaram hoje mais cedo a captura de Osama Bin Laden, líder do grupo terrorista Al-Qaeda e suposto autor do atentado às Torres Gêmeas. Autoridades afirmam que o julgamento ocorrerá. Meu avô parou de trocar de estação e continuou ouvindo com atenção. Ele fez uma expressão estranha, mas depois um sorriso foi se formando em seu rosto a cada nova notícia que aquele locutor transmitia. Depois de um tempo percebendo que eu não estava entendendo, ele me disse que aquilo era um tipo de radionovela, uma história de ficção como aquelas que eu lia nos livros, só que de um jeito que se costumava fazer antigamente. Ficamos ouvindo aquela estação por alguns minutos, mas em nenhum momento o locutor informou o nome da rádio ou do programa. Depois, como sempre, meu avô se cansou daquilo e trocou de estação. Em um outro dia, nós tentamos sintonizar essa rádio que ficava na frequência 1919 AM, mas quase sempre só encontrávamos estática, o que fez meu avô afirmar que deveria se tratar de alguma rádio pirata. Lembro de perguntar por que os piratas iriam querer uma rádio, no que ele riu e me explicou o que aquilo queria dizer. Assim, aqueles eventuais encontros com a rádio pirata passaram a fazer parte dos dias em que passamos juntos. Não dou conta de lembrar de todas as notícias que aquele locutor esquisito inseria na nossa programação habitual, até porque a maior parte daquilo parecia ser mais divertido para o meu avô. Mas as incoerências nas notícias eram também uma aula de história para mim, porque sempre que eu não entendia algo, meu avô tentava me explicar o contexto. Lembro do locutor falar sobre acidentes em uma base lunar russa, sobre o mandato de Lula em 1994 e até sobre o divórcio de Xuxa e Pelé, mas só uma vez a rádio pirata tocou música. No começo, eu achei que meu avô ia trocar de rádio porque ele não era muito fã de rock. Até hoje eu não sei porque ele não pulou de estação como sempre fazia.
A música tinha uma melodia que lembrava rock progressivo, e pela duração, poderia ser uma daquelas músicas do Pink Floyd. A maior parte da música era apenas instrumental, mas em alguns momentos dava para ouvir um vocalista que soava muito parecido com um locutor. Um dos trechos ele cantava assim: há uma árvore de ouro no caminho, uma porta para um castelo no deserto. Feche os ouvidos, mas mantenha o olho aberto para enxergar o seu vizinho. A música devia ter tipo uns 10 minutos. Eu lembro que a parte do seu vizinho me despertou um acesso de riso, porque era assim que eu chamava o dedo anelar. Talvez tenham sido minhas gargalhadas que fizeram meu avô sorrir e ficar cantarolando o trecho para me acompanhar, mas depois disso ele trocou de estação. Talvez porque seja uma música tão estranha, ela é a única lembrança que eu tenho de ouvir a rádio pirata com meu avô, ou qualquer rádio na verdade. Não muito tempo depois eu comecei a passar mais tempo com os meus pais, e eles me deram um videogame de Natal. Eu costumava levar ele para casa dos meus avós e ligar na TV da sala, então nem preciso dizer que perdi o interesse pela hora do rádio. Meu avô nunca me pareceu triste por perder a companhia da hora do rádio, ou eu nunca fui capaz de perceber. Não sei se ele alguma vez ouviu a canção da Rádio Pirata novamente, mas agora que voltei a lembrar sobre essa experiência, tenho a impressão de que não foram poucas as vezes em que eu vi ele assobiando aquela melodia enquanto preparava uma caipirinha na cozinha. Ok, você pode estar me julgando agora por não ter dado atenção ao meu avô, mas não ignore o fato de que eu estava entrando na adolescência. Minha atenção naquele momento estava voltada apenas para as coisas que me interessavam. Com o tempo eu parei de visitar a casa dos meus avós, e essa história da rádio pirata se perdeu na minha cabeça, sendo completamente esquecida. Mas agora eu sinto que a música da Árvore de Ouro ficou guardada em algum canto do meu subconsciente, esperando a hora certa para voltar. O que aconteceu há mais ou menos 2 semanas atrás, logo após um telefonema que recebi da minha mãe. Lembro de ouvir com atenção o que ela dizia, de tentar entender e de encarar a parede por algum tempo depois de desligar. Depois disso foi como se eu estivesse em um sonho. Fiz de forma tão automática que mal consigo me lembrar. Quando me dei conta, estava descendo do ônibus que acabara de chegar em Rio Luê, com os meus pais à minha espera na rodoviária. O velório aconteceu em uma salinha alugada feita especialmente para isso, visto que do outro lado da rua ficava o cemitério. Alguém me ofereceu café. Eu abracei minha avó. Ri de uma piada do meu tio que me puxou para um círculo de pessoas que nunca vi antes, mas a julgar pela fisionomia eram parentes de algum grau. O tempo e as coisas se moviam como se estivesse num sonho. E ali, no centro da sala, estava meu avô. Ele vestido e posto ali daquela forma me fez sentir a impressão de estar em contato com uma forma de vida completamente desconhecida. O corpo havia sido tão bem cuidado que não parecia em nada com meu avô. Mas olhando lá para dentro do caixão era possível ver com mais do que os olhos. As memórias iam se acendendo dentro de mim conforme eu ia em sua direção, como luzes de um corredor que se acendiam a cada passo em frente. Contemplando o seu rosto eu podia ver um sorriso que não estava ali e que nunca mais estaria. Podia sentir aquele olhar curioso com o qual ele respondia às minhas perguntas. Não pude conter o sentimento que me fez descer em sua direção e beijar seu rosto, deixando rolar minhas lágrimas sobre a seda branca do travesseiro, no qual repousa a face que agora também é branca, tão diferente, como se fosse um sonho. Eu nunca mais vou acordar deste sonho, nem esquecer esse último gesto. É impossível esquecer a coceira que senti nos lábios por um breve segundo, perturbada pela vibração que partia de dentro do crânio do meu avô. O pequeno instante que desencadeou essa torrente de memórias, porque eu conhecia aquela vibração. Era um ritmo que estava escondido dentro de mim, parte de uma canção sobre uma árvore de ouro que ouvi há tanto tempo atrás. É impossível acordar do sonho que tomou conta de mim quando as lágrimas cessaram os meus olhos e se abriram, e meu rosto se tornou vidro quebrado, congelado em uma expressão de espanto que percebo ainda quando olho no espelho. É impossível expulsar o pesadelo que se apossou da minha mente quando aproximei o ouvido de seus lábios finos e gelados e ouvi,
em uma voz mais baixa que um sussurro, mas que soava de forma tão semelhante àquele velho locutor. Há uma árvore de ouro no caminho. Já fazem 2 semanas que vim embora de Rio Lué, mas ainda não saí de casa. Se por algum motivo eu paro de rodar a playlist do Spotify e deixo o silêncio tomar conta, a melodia da rádio pirata volta a tocar na minha cabeça. Precisei pausar minha playlist para escrever minhas memórias, mas vou colocar ela para tocar de novo, agora mesmo. A canção da árvore de ouro está ficando mais alta e já está quase começando a parte em que o vocalista entra. E eu sei o que vai acontecer se eu deixar ele terminar de cantar.